Muito obrigado para já à Ilga. Eu sinceramente, e dados os premiados que já vieram a este palco e os premiados que se vão seguir, eu sinto que não mereço esta distinção. Ao fim e ao cabo, aquilo que eu faço diariamente num programa que é visto por cerca de 500 mil de pessoas é aquilo que eu assumo que eu cumpro como cidadão e como ser humano. Portanto, não tem que haver temas tabu num programa de televisão. Um programa da manhã não deve ser menorizado, porque é um programa onde tudo cabe, o disparate, com certeza, e eu tenho a melhor das companheiras para disparatar, mas também cabe a conversa séria sobre todo o tipo de temas. Se eu, como ser humano, se eu como cidadão e se eu como homem não aceito o preconceito porque é uma coisa menor, é uma coisa rasteira, é uma coisa ignorante, se não aceito a discriminação, automaticamente, como profissional de televisão, eu tenho que ter o comportamento que assumo há muitos anos, há cerca de 20 anos, desde que faço os programas da manhã. Por isso, não percebo, ou não, acho que não devia estar aqui a receber este prémio, que aliás muito me honra. Em relação ao insulto, tal como escrevi no meu blog, eu recuso o insulto porque é uma coisa muito soez, muito vil, muito rasteira. Não é assim que se lida com a diferença. As diferenças só nos enriquecem. Portanto, acho que é muito mais interessante e muito mais desafiante procurarmos entender a diferença e depois viver com ela. Não é aceitá-la ou tolerá-la, porque isso já é colocar-nos numa postura de superioridade face ao outro. Mas eu dou sempre o exemplo. Eu tenho a sorte de ter uma mãe com 90 anos que aos 18 anos me perguntou, quando eu tinha 18 anos, há 41 anos, me perguntou se eu era homossexual. E eu lembro perfeitamente, eu já era independente, o que também me dava um certo conforto para debater estes termos com ela, estas questões com ela, e eu lembro perfeitamente de lhe ter dito: antes de tomares a tua decisão em relação a mim, vamos conversar sobre o que é ser homossexual. E eu expliquei-lhe, ou pelo menos coloquei a minha visão da homossexualidade com 18 anos perante aquilo que ela entendia ser a sexualidade. E depois coloquei-a perante duas hipóteses. Ou deixava de ser minha mãe no trato diário ou no trato permanente, portanto, e cada um seguia a sua vida, ou vivia com um filho gay. E ela nem chegou a deixar que eu concluísse a minha exposição e disse: eu só quero que tu sejas feliz. Isto dá uma tranquilidade, isto dá uma estrutura que não há Bernardina ou Bernardino algum que venha abalar. Infelizmente, não tem importância. Infelizmente, há muitos pais que certamente não têm esta visão que a minha mãe teve, ela própria também discriminada, ela sim discriminada como separada judicialmente, porque o divórcio só existe neste país depois de 74, é uma conquista de 74, e portanto muitos filhos não terão estes pais tão esclarecidos quanto a minha mãe já o era há 41 anos. Atenção, a minha mãe foi sempre uma simples manicura, mas tinha esta grandeza e tem esta grandeza hoje com 90 anos. Como eu acho que não mereço este prémio, ou esta distinção, melhor dizendo, passa a ser um compromisso da minha parte para o ter de honrar daqui para a frente, sempre com a postura que eu tenho assumido. Muito obrigado a todos. É um modo de ser apresentador. Há pouco perguntava-me uma jornalista se eu alguma vez me tinha sentido discriminado. Eu realmente não me lembro, porque como eu recuso muito ou apago as coisas que me magoam, eu depois tenho dificuldade em me lembrar. Mas há um caso que é público, e deixem-me só, Ricardo, rapidamente, porque tem a ver com o preconceito de alguns protagonistas da justiça em Portugal. Há um caso que foi público há cerca de 4 anos. Eu não achei muita graça, porque não é o humor irreverente, inteligente praticado, por exemplo, um Ricardo Araújo Pereira. Eu não achei muita graça a uma brincadeira, uma graçola que me considerava, foi o programa 5 para a meia-noite, isto foi público, considerava a melhor apresentadora do ano. E então, porque, como se porventura a minha sexualidade ou o meu jeito de amar me fizesse mudar de género e eu passasse a ser eleita a melhor apresentadora do ano. Então eu pus um processo
Devo dizer-vos que pus esse processo e que perdi esse processo porque a juíza, que pena ela não estar aqui hoje, a juíza acha que eu me ponho a jeito, entre outras considerações, ao vestir-me com casacos com cores do universo feminino.